palavra do Senhor nos diz aqui na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 9 até o verso 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós começamos aqui, domingo passado, a falar a respeito deste texto. Este texto que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos. E esse texto ele fala a respeito da humilhação e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos a respeito da humilhação do Senhor Jesus, e hoje nós iremos concluir aqui falando a respeito da exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no verso 9, a palavra de Deus, ela nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui neste texto, nesta parte que fala da exaltação do nosso Mestre, é que o Senhor Jesus, ele humilha a si mesmo, mas quando ele recebe a exaltação, ele recebe do Pai. Então é importante a gente destacar isso aqui. O Senhor Jesus humilhou a si mesmo, mas quem exalta o Senhor Jesus é Deus Pai. E aqui está o princípio da palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ser exaltados. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que ser humildes na presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que se exalta será humilhado. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse isso. Quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado por Deus. A palavra de Deus ainda nos diz mais: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará a seu tempo. Então é isto que a palavra de Deus nos ensina: não sermos soberbos, não sermos arrogantes, não sermos exaltados, mas sermos humildes na presença de Deus, assim como o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo maior para nós em todas as áreas, em todos os sentidos, em todas as coisas. Nós olhamos para o Senhor Jesus e nós aprendemos com Ele. Aprendemos a sermos humildes, simples. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é Senhor, que é soberano, acima de tudo, acima de todos, Ele humilhou a si mesmo. Ele humilhou a si mesmo. Ele veio humilde. Não havia nele soberba, não havia nele arrogância. Ele humilha a si mesmo, mas Deus, o Pai, exalta o Senhor Jesus Cristo. Então é exatamente isso, meus irmãos, que todos nós precisamos fazer. Nós precisamos ser humildes. Cuidado com a exaltação. Não seja exaltado, porque se você for exaltado, Deus vai te derrubar. Deus vai te colocar lá no chão. Deus vai te humilhar. É assim que Deus faz. Deus resiste aos soberbos, também nos diz a palavra de Deus. Deus não se agrada do soberbo, do arrogante. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós precisamos ser humildes na presença de Deus, seguindo o caminho do nosso Mestre, e Deus, o Pai, vai nos exaltar no tempo dele. Agora, uma coisa que nós precisamos entender também: ninguém vai ser exaltado como o Senhor Jesus. Deus exalta os seus filhos, aqueles que se humilham na presença dele, aqueles que se humilham diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus exalta. Está escrito na palavra de Deus. É uma verdade, é um princípio, é um ensino, é uma doutrina. Então Deus nos exalta, mas no tempo dele. Agora, ninguém vai ser exaltado como o Senhor Jesus. Jamais
jamais nós seremos exaltados como o Senhor Jesus. Só Cristo recebeu esta exaltação aqui. Hoje nós estamos aqui neste mundo, vivemos aqui neste mundo, neste século, e nós passamos por muitas humilhações, perseguições, tribulações, angústias, aflições, choramos, enfrentamos decepções, tantas coisas que a gente enfrenta, e nós então, muitas vezes, somos humilhados, envergonhados, maltratados, mas vai chegar a hora em que Deus vai exaltar o seu povo. No dia do juízo final, meus irmãos, o povo de Deus vai ser exaltado, nós seremos exaltados, e os soberbos, os arrogantes deste mundo, eles serão humilhados. O povo de Deus vai ser exaltado na presença de Deus, a igreja do Senhor Jesus vai ser exaltada, porque o Senhor Jesus dirá para nós, o seu povo, o Senhor Jesus Cristo dirá para nós, a sua igreja: vinde benditos de teu Pai, que entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer para os soberbos, para os arrogantes, os exaltados, aqueles que negaram o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aqueles que negaram a Cristo, que negaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Então a igreja vai ser exaltada, os soberbos serão humilhados. Então nós, como povo de Deus, nós somos exaltados por Deus. Agora a exaltação de Cristo, ela é única. Ninguém pode ser exaltado como o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto bíblico está dizendo aqui para nós, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou, Deus o Pai exalta o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, no ponto mais alto da exaltação, no ponto mais alto, no clímax da exaltação. A exaltação em toda a sua plenitude, de forma completa, cheia. É assim que o Senhor Jesus foi exaltado, e é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando o texto bíblico nos diz que Deus o Pai o exaltou sobremaneira, quer dizer que o Senhor Jesus, Ele foi exaltado no ponto mais alto da exaltação, em toda a plenitude da exaltação, ou seja, toda a exaltação que o Senhor Jesus Cristo poderia receber, Ele recebeu. E ninguém pode receber esta exaltação, só Ele. É a exaltação de Deus, só Deus pode ser exaltado desta forma, desta maneira. Ninguém mais pode ser exaltado assim. Então o Senhor Jesus, Ele chega no ponto mais alto da exaltação, o clímax da exaltação, a exaltação em toda a sua plenitude, de forma completa, cheia. É assim que Cristo é exaltado por Deus, o nosso Pai. Então Ele é exaltado exatamente como Deus o Pai. Ele recebe a exaltação que pertence a Ele, porque Ele sempre foi exaltado. Ele é exaltado por Deus, em sua natureza divina. Ele sempre foi exaltado, porque a exaltação pertence a Ele. A exaltação pertence somente a Deus. Mas agora Ele também é exaltado em sua natureza humana, como homem, como servo que ele veio, como servo que ele veio a este mundo. Ele recebe agora a exaltação do Pai, no ponto mais alto da exaltação. Então, Cristo é o único que pode ser exaltado assim. E aí Deus o Pai continua exaltando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nos diz a palavra de Deus, que Deus o Pai deu ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, um nome que está acima de todo nome.
Isso quer dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está acima de tudo, está acima de todos. Deus o Pai deu um nome ao seu Filho. E qual é o Filho que Deus o Pai deu ao seu, que Deus o Pai deu ao seu Filho? A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo estava para vir ao mundo, quando o Senhor Jesus Cristo estava para ser gerado ali no ventre de Maria, um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, apareceu para José e também para Maria. E o anjo Gabriel disse tanto para José quanto para Maria, que o menino deveria se chamar Jesus. O menino deve receber o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o Filho de Deus recebe o nome de Jesus. Ele é o nosso Salvador, e Ele também é Senhor, e Ele também é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, nós chamamos o nosso Mestre, o Filho de Deus, de Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai ao seu Filho. Ele é Senhor porque Ele é Deus. Ele recebe o nome de Jesus porque Ele é o nosso Salvador. E Ele também é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Ele é o Messias prometido, anunciado pelos profetas, para tirar os nossos pecados, para vir a este mundo a fim de morrer em nosso lugar e ser punido, castigado em nosso lugar. Então, este é o nome do nosso Salvador, do nosso Mestre, é o nome do nosso Deus, é o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Então Deus o Pai entrega para o seu Filho este nome, e este nome está acima de todo nome. Isto quer dizer, meus irmãos, que o nome do Senhor Jesus Cristo o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes que nós conhecemos, que nós já ouvimos. O nome do Senhor Jesus Cristo é maior do que todos os nomes que existem no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor Jesus Cristo é maior, está acima dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, de todas as classes de anjos que existem. O nome do Senhor Jesus Cristo é maior, está acima de todos os profetas, é maior do que Moisés, é maior do que Elias, do que Abraão, Isaac, Jacó, é maior do que Davi, é maior do que Daniel, do que Jeremias, Elias, Eliseu, todos os profetas que nós poderíamos aqui mencionar. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima, é maior. O nome do Senhor Jesus Cristo também está acima e é maior do que os nomes de todos os reis que já existiram. O nome do Senhor Jesus é maior, está acima de todos os reis, governantes, políticos e autoridades deste mundo. Os maiores governantes que já existiram, os maiores reis, os maiores presidentes, as maiores autoridades deste mundo. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima, é maior. O nome do Senhor Jesus Cristo também está acima e é maior do que os nomes de todos que estão no inferno, debaixo da terra. O nome do Senhor Jesus Cristo é maior do que o maligno, é maior do que os espíritos malignos, é maior do que os demônios. O nome do Senhor Jesus está acima de tudo e de todos, é maior do que todos, é maior do que tudo. O nome dele é sobre todo nome, e
está acima de todo nome. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não existe ninguém, o homem mais rico do mundo, o homem que tem as maiores propriedades, as maiores riquezas, não existe nenhum nome maior do que o nome do Senhor Jesus. O homem mais inteligente do mundo, mais sábio, ninguém, meus irmãos, tem um nome como o nome do Senhor Jesus Cristo. Então este é o nome todo-poderoso, é o nome que governa os céus, é o nome que governa a terra, o mar, o mundo, o universo, tudo que neles há. É o nome que dá as ordens, os comandos, os governos para o universo, e o universo obedece. É o nome que diz, que fala, que profere a sua palavra, e o universo estremece. Os mares, os rios, os oceanos, as montanhas, tudo se estremece diante deste nome, que é o nome que está acima de tudo e de todos. O nome do Senhor Jesus. Este nome é poderoso, este nome sustenta o universo, este nome tem todo o controle, o domínio, o governo de todas as coisas. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o nome do Senhor Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele é eterno, Ele é bendito, Ele é maravilhoso, Ele é supremo, Ele é excelso, Ele é sublime. O nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nos diz a palavra de Deus que a exaltação ao Senhor Jesus ela continua. Porque nos diz aqui a palavra de Deus no verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então a exaltação do Senhor Jesus Cristo ela será reconhecida por todos. Todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus. Ele é Senhor. Portanto, todos terão que dobrar os seus joelhos, reconhecendo a majestade do Senhor Jesus, reconhecendo o poder do Senhor Jesus, reconhecendo a glória do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Você já parou para imaginar a maravilha que será isso? Você já parou para imaginar a grandeza que será isso? Todos se dobrando, todos se curvando diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Todos os joelhos se dobrando, meus irmãos. Todos terão que dobrar os seus joelhos diante da grandeza do Senhor Jesus. Então todos terão que reconhecer, olhar para Ele. Todos vão ter que olhar para o Senhor Jesus e dizer: de fato Ele é o Filho de Deus, de fato Ele é o enviado de Deus, de fato nós o rejeitamos, nós pecamos contra Ele, nós viramos as costas para Ele, nós blasfemamos contra Ele, nós guerreamos contra Ele, fizemos o mal contra Ele, mas Ele é o Filho de Deus. Agora nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus. Só que quando chegar esse momento, será tarde demais para reconhecer. Será tarde demais para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, que Ele é santo, que Ele é perfeito. Será tarde demais. Será tarde demais para reconhecer que Jesus pode salvar, que Jesus pode perdoar, tirar pecados, dar a vida eterna. Será tarde demais. Mas as pessoas terão que fazer isso, mesmo não querendo,
mesmo com o coração duro ali, mesmo olhando para ele, sabendo que ele é o Filho de Deus, e ainda com o coração duro, sem querer se curvar, sem querer dobrar os joelhos, mas terão que fazer isso. Terão que fazer isso, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, os homens maus, perversos deste mundo, todos terão que fazer isso. E isto vai acontecer, nos diz aqui a palavra de Deus, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Então, todos que estão nos céus terão que dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ou seja, os que estão nos céus são os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, todos os seres celestiais, todas as classes de anjos, todos os milhares e milhares de anjos que estão nos céus, servindo a Deus, terão que dobrar os joelhos, reconhecendo que Jesus é Senhor. Os espíritos dos justos, dos justificados por meio do Senhor Jesus, os espíritos daqueles que receberam a salvação, os espíritos daqueles que receberam a vida eterna, que foram salvos, perdoados pelo Senhor Jesus Cristo e que já estão lá no céu, também terão que dobrar os seus joelhos, reconhecendo a majestade do Senhor Jesus. A exaltação do Senhor Jesus Cristo será reconhecida também na terra, não só no céu, mas na terra. Todos os homens da terra, aqueles que traspassaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles soldados romanos que estavam ali no momento da crucificação do Senhor Jesus, Cristo lá crucificado, e eles embaixo, zombando, criticando, falando mal, blasfemando, cuspiam nele, bateram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e zombando dele, dizendo: és tu o rei dos judeus, profetiza quem te bateu. Fecharam os olhos dele, taparam os olhos e bateram nele, dizendo: profetiza quem foi que te bateu, se tu és o Cristo, se tu és o rei dos judeus. Todos aqueles judeus também que desprezaram, que rejeitaram o Senhor Jesus, os judeus que pediram a morte, os judeus que pediram a crucificação do Senhor Jesus Cristo, terão que dobrar os seus joelhos, reconhecendo a majestade do Senhor Jesus. Também os homens maus, perversos, malignos deste mundo, que estão praticando mal contra as pessoas, explorando, roubando, maltratando, matando as pessoas, os homens que estão praticando toda espécie de pecado, se entregando a este mundo, os poderosos, os ricos, aqueles que estão praticando a maldade, que estão negando o Senhor Jesus Cristo hoje, os políticos também, os políticos que estão praticando o mal, que não estão governando para o bem das pessoas, para o bem dos países, das nações, mas que estão pensando só neles, fazendo bem só para eles. Um dia eles vão ter que dobrar o joelho deles, vão ter que dobrar os joelhos deles, e vão ter que reconhecer a majestade do Senhor Jesus Cristo. Não é só na terra, não. Todos os reis, governantes, todas as autoridades, aqueles homens maus, daqueles impérios perversos, o Império Romano, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império da Babilônia, ou seja, todos aqueles homens maus, perversos, daqueles impérios cruéis, os ditadores que já surgiram no mundo e que ainda existem, todos eles vão ter que dobrar os joelhos deles. Todos os soberbos, todos os arrogantes,
todos aqueles que estão negando a Cristo vão ter que dobrar os seus joelhos, reconhecendo a majestade do Senhor Jesus Cristo. E aí a exaltação, ela não para só na terra, mas ela também acontece debaixo da terra. Até os que estão debaixo da terra terão que reconhecer a majestade do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, debaixo da terra, isso é uma referência ao inferno, aqueles que estão no inferno. Então, os espíritos malignos, ou seja, os demônios, eles também terão que dobrar os joelhos deles, reconhecendo que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é Senhor. Não só os demônios, não só os espíritos malignos, o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo também vai ter que dobrar os joelhos dele, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, reconhecendo a majestade do Senhor Jesus Cristo. E também aqueles que negaram a Cristo, os espíritos dos ímpios, os espíritos daqueles que disseram não para o Senhor Jesus Cristo enquanto estavam aqui na terra, vivos aqui na terra, vivendo aqui na terra, mas negaram o Filho de Deus, negaram o Senhor Jesus Cristo, disseram não para Cristo, não para o seu Evangelho, não para a sua palavra, estão lá no inferno. Vão ter que dobrar os joelhos deles também diante da majestade do Senhor Jesus Cristo. Então a exaltação do Senhor Jesus Cristo, ela será reconhecida por todos, sem exceção. Ninguém vai ficar fora, todos terão que reconhecer a majestade do Senhor Jesus e dobrar os seus joelhos. Agora os justos, quem são os justos? Os justificados em Cristo, aqueles que foram lavados, purificados, branqueados no sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que, pelos méritos do Filho de Deus, pelos méritos, pela justiça, pela obra, pela vida, pela morte, pela ressurreição, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, foram perdoados, foram justificados, foram declarados justos, desculpados diante de Deus, receberam a vida eterna pela obra gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, pela graça e pelas misericórdias, pelo amor, pela bondade, pela generosidade do Senhor Jesus Cristo. Esses que aos olhos do Pai já não há mais nenhuma condenação. Estes dobrarão os seus joelhos, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para adorar o Senhor Jesus Cristo e para receber a recompensa, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, entrar na Nova Jerusalém, estar com Cristo para sempre. Então, meus irmãos, nós também teremos que dobrar os nossos joelhos, mas em adoração ao Senhor Jesus. Não é para condenação como os outros, mas sim para adorarmos o Senhor Jesus, glorificarmos o Senhor Jesus e entrarmos na Nova Jerusalém com Ele. Porque nós já reconhecemos Ele aqui na terra. Reconhecemos enquanto estávamos aqui neste mundo, confessamos Ele. Agora lá vai ser tarde para reconhecer, vai ser tarde para confessar. Então a exaltação ela não será somente reconhecida, mas ela será também confessada, ela será proclamada. É o que está escrito no verso de número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, já vimos aqui que a exaltação do Senhor Jesus Cristo ela será reconhecida. Todos terão que reconhecer.
mas ela também será confessada. A exaltação do Senhor Jesus Cristo, ela será proclamada, ela será confessada. Todos terão que agora não somente dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, mas agora também abrir a boca e confessar com a boca, confessar com os seus lábios e dizer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todos que nós falamos aqui, no céu, anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos os espíritos dos justos, dos salvos que já estão no céu, na terra também, todos que estão aqui na terra, todos que estiverem vivos aqui na terra, terão que confessar também o Senhor Jesus Cristo quando Cristo voltar. E também todos que estiverem no inferno, ou seja, os demônios, os espíritos malignos, o diabo e todas as pessoas que foram lançadas no inferno, que estão lá no inferno, também terão que abrir a boca e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então essas duas coisas, dobrar os joelhos, mas também abrir a boca e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então imagina só essas pessoas que negaram a Cristo. Imagina só os demônios, os espíritos malignos, tendo que dizer isto, que Jesus é Senhor. Todos os homens maus, os reis maus, governadores, presidentes maus, todos aqueles que negaram a Cristo, todos abrindo a boca e confessando com seus lábios: Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor, de fato Ele é Senhor. E confessar, dizer que Jesus é Senhor, quer dizer que Ele é Deus, quer dizer que Ele está acima de todos, quer dizer que Ele está acima de tudo. Então, todos aqueles que negaram a Cristo, que perseguiram a Cristo, que maltrataram a Cristo, que se levantaram contra o Filho de Deus, terão que dizer isto: Ele é Senhor, ou seja, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, não há ninguém como Ele é o soberano do universo, é Ele quem manda, porque Ele é Senhor, é Ele quem dita as normas, as leis, os comandos para o universo, para o mundo, é Ele quem faz tudo, é Ele quem sustenta tudo, é Ele quem dirige, quem governa tudo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o soberano do universo. Então todos terão que reconhecer isso, dizer isso, confessar, abrir a boca e com seus lábios confessar a majestade, a glória do Senhor Jesus. E eles farão isso para a glória de Deus Pai. Todos terão que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então a própria exaltação do Filho de Deus, a exaltação do Senhor Jesus Cristo, é para a glória de Deus Pai, é para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória. Ele é Deus. Em sua divindade, toda glória pertence a Ele. Toda majestade pertence a Ele. Em sua divindade, Ele está revestido de glória, de brilho, de esplendor. Ele é a própria glória, Ele é a própria luz, o esplendor, a majestade. Mas em sua humanidade, Ele faz tudo para a glória de Deus. E Ele nos ensina este princípio de que
que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor, não é para a nossa exaltação, não é para engrandecer a nós mesmos, para sermos vistos pelas pessoas, para sermos engrandecidos pelas pessoas, para que as pessoas venham falar bem de nós, para que sejamos ali um foco, alvo, e todo mundo venha olhar para nós. Não! Tudo é para a glória de Deus. Lembram que João Batista disse? Importa que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Foi isso que João Batista disse. João Batista, que foi um grande servo do Senhor. Os grandes servos de Deus se humilharam na presença de Deus e renderam a Deus toda a glória. Apóstolo Paulo, grande homem de Deus, grande servo de Deus, a partir do momento que o Senhor Jesus transforma a vida dele, o apóstolo Paulo dedica toda a sua vida para a glória de Deus, rendendo todo o louvor, toda a adoração, toda a glória a Deus. Ele também se humilha, ele também reconhece que tudo aquilo que, toda aquela glória que ele tinha lá entre os fariseus, ele reconhece que aquilo é esterco, é lixo, não serve para nada, e ele despreza tudo aquilo para agora render glória, louvor, adoração a quem de fato é digno, a quem realmente merece todo louvor, toda adoração, toda glória, toda exaltação. E a palavra de Deus, ela nos ensina: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, foi ali um dos pontos da reforma protestante. A Deus somente a glória. Glória somente a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que o homem, ele quer ser louvado, ele quer ser adorado, ele quer ser glorificado, ele quer ser o alvo, ele quer receber as luzes, os holofotes, ele quer ser o centro, ele quer estar em um palco, fazer um show, todo mundo olhar para ele e ser visto, engrandecido e exaltado por todos. O humanismo, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do mundo, centro do universo. Mas o homem nunca foi, nunca será o centro do universo. A glória não pertence ao homem, não pertence a ninguém a não ser a Deus. O inimigo, o nosso inimigo, quis tomar para si a glória que pertence somente a Deus. E Deus lançou ele por terra. Deus lançou ele no chão, foi expulso do céu, porque ninguém pode querer para si a glória, porque ela pertence somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita que ninguém queira tomar para si a glória que pertence somente a Ele. Então, a glória somente a Deus foi um dos pontos ali trabalhados na reforma protestante, e nós temos que sempre trazer isso à nossa memória, porque isso tem entrado dentro das igrejas também, as igrejas cristãs evangélicas. As pessoas agora estão fazendo show, espetáculo dentro das igrejas. Muitos estão querendo roubar ali os olhares das pessoas, tomar para si os olhares das pessoas, chamar a atenção dos irmãos da igreja. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E isso tem que estar sempre na nossa memória, sempre no nosso coração. A glória não é nossa, nós não somos nada.
Nós não merecemos nada, não somos dignos de nada, nós somos pecadores que mereciam a ira de Deus. Mas Deus veio com a graça dele, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nos salvou. Então eu tenho que dobrar os meus joelhos diante daquele que deu a vida por mim, e abrir a minha boca e confessar Ele, dizer que Ele é Senhor, e que a glória pertence somente a Deus, somente a Ele, somente a Deus. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz também em sua exaltação, em sua humanidade. Ele dá toda a glória a Deus, Ele rende toda a glória a Deus. Portanto, meus irmãos, que devemos seguir o caminho do nosso Mestre, que devemos seguir o exemplo do nosso Mestre em tudo que o Senhor Jesus passou aqui. Por isso que o apóstolo Paulo começou este texto que fala da humilhação, e depois da exaltação do Senhor Jesus, ele começa a dizer no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olhar para Cristo, seguir o exemplo dele, na sua humilhação, como que ele humilhou a si mesmo, como que ele, sendo Deus, ele esvazia a si mesmo, ele humilha a si mesmo, vem como homem, vem como um servo, cumpre a missão de nos salvar, não como Deus, mas como servo, enfrenta a pior morte, a morte de cruz, enfrenta toda a vergonha, toda a humilhação por amor a nós. E aí o que acontece com ele? Deus o Pai o exalta. E aí o que Cristo faz em sua exaltação? Ele rende toda a glória a Deus Pai. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe todos nós, que Deus ajude todos nós, para que façamos assim, como Cristo fez, para a glória de Deus Pai. Amém.